Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito revivi. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Shalom, tudo bem com vocês? Aqui do lado do meu vizinho tem um galo, né? Então, vocês vão estar ouvindo aí, de vez em quando ele cantando, né? Mas isso não impede, né, de fazer a gravação. Então, gente, hoje nós vamos falar, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério esse assunto. Qual a diferença entre falar mal e alertar? Você sabe qual a diferença entre falar mal das pessoas, né? Entre falar mal das pessoas e alertar as pessoas? E quais as consequências, tanto de falar mal das pessoas, como de não alertar as pessoas? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Então, quando é que a gente fala mal de uma pessoa, né? Tem duas situações. A primeira é quando você vê essa pessoa fazer algo de errado, né? E você sai comentando nos vizinhos, na irmandade, né? A minha gatinha está aqui, a minha gatinha está aqui. Então, é quando você sai comentando, né? Aquilo que você viu aquela pessoa fazer de errado na sua comunidade e tudo mais. Isso é falar mal, né? Então, se você vê uma pessoa fazendo algo de errado, se você tem intimidade, você vai até ela e aconselha, ou então vai orar por ela, né? E também quando a pessoa fica levantando calúnias, mentindo, né? Falando coisas que aquela pessoa não fez e espalhando para todo mundo. Isso é falar mal. Agora, o que é alertar? Alertar é isso que o Senhor faz o tempo todo aqui na palavra dele, na Bíblia. O Senhor alerta a gente o tempo todo sobre os enganadores, os mentirosos, os caluniadores, né? Aqueles que querem nos levar para uma vida triste, de sofrimento, aquele que pega a Bíblia e fala mentiras, né? Fala a verdade de Deus misturado com as mentiras. Deus nos alerta o tempo todo sobre isso, né? Então a gente sabe que alertar é procurar alertar e a gente. Eu vou dar um exemplo, né? Eu já dei esse do Pai Celestial, né? Ele nos alerta o tempo todo. E vou dar o exemplo de um pai. Quando um pai vê uma filha, um filho namorando com uma pessoa, né? Que ele sabe que aquela pessoa vai levar ela para o sofrimento, ele investigou, né? Foi lá conhecer o caráter daquela pessoa. Então, quando ele alerta, ele fala daquela pessoa para sua filha, seu filho, ele não está
falando mal. Ele está prevenindo, né? Vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque o vizinho está saindo ali. Espera aí, tá aqui. Então, continuando, né? Então, por quê? Porque o pai quer poupar a sua filha, seu filho de sofrimento. Ele sabe quem é aquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa não vai fazer bem para o seu filho ou para a sua filha. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai alertar. Ele vai dizer, olha, essa pessoa é assim, é desse jeito, né? Procure investigar, vá olhar, olhe direito. Quantas pessoas eu conheço hoje que já me falaram assim, ai, se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai. Eu já conheci várias pessoas, eu não estaria sofrendo como eu estou hoje. Já conheci várias pessoas que falaram isso, né? O pai não estava falando mal, o pai estava alertando essa pessoa para que ela não para que ela não caísse né, nas garras do adversário. Exemplo, os judeus. Vamos citar esse exemplo dos judeus, né? Os judeus, o que é que eles faziam? Eles eram sacerdotes, anciões, e falava mal de Jesus Cristo para aquelas pessoas que ele liderava. Porque eles tinham inveja de Cristo, porque eles se uniram ao inimigo. Eles se uniram ao inimigo, né? Era o inimigo que estava ali no comando deles. Eles estavam ouvindo o inimigo e não Deus. E por isso eles tinham inveja e eles falavam mal de Jesus Cristo. Para que as pessoas que ele liderava, né, que eles lideravam, não seguissem a Jesus Cristo. Aí é falar mal, porque ele estava caluniando, mentindo, é falar mal, entendeu? Então, eu quero dar um exemplo aqui. Eu hoje, não sou eu, como muitas pessoas que estão aí, né? Muitas pessoas que descobriram a verdade, estão sendo acusadas de caluniadoras, de mentirosas, de falar mal da igreja Mormon, de caluniar o profeta, de inventar mentiras. Não só eu, como muitas pessoas que estão aí alertando, né? Por exemplo, eu vou dar exemplo para vocês. Lee Becker é um homem, ele é americano. O nome dele é Lee Becker. Ele é americano, de lá dos Estados Unidos, né? E ele é um funcionário da NASA. Ele ficou 35 anos na igreja, acreditando em tudo que a liderança falava para ele. Depois de 35 anos, ele descobriu, né, a verdade sobre Joseph Smith. E ele hoje tem canal, ele alerta as pessoas, ele mostra, ele dá documentos de que aquilo que ele está falando é verdade. Mas ele é acusado pela liderança geral de lá dos Estados Unidos de que ele é perseguidor, é mentiroso, é caluniador. Mas Lee Becker, ele tem prova do que ele fala. Ele mostra, ele fala a fonte que ele, né, conseguiu todas aquelas informações. E a liderança geral não tem como provar que ele é. Eles falam que é caluniador, é perseguidor, mas eles não têm como provar que isso é verdade. Eles não dão prova nenhuma. Porque se eles processassem as pessoas, né, e mostrassem para os membros, olha, eu processei e nós ganhamos a causa. Então, vocês poderiam acreditar que eles estavam falando a verdade, claro, né? É uma calúnia que Libeck está levantando. Libeck, eu estou dando essa referência porque ele não foi para o ateísmo. Ele continua acreditando em Deus e no Pai Celestial, né? Então, aí sim eles provariam que ele estaria falando, ele estava mentindo. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles sabem, né? É aí que entra, eles sabem que o que Libeck está falando é verdade. Eles não têm como provar que ele está mentindo, porque é verdade. É verdade o que ele fala, né? Então,
Como a pessoa pode saber? Como a pessoa pode saber se o outro está alertando ou se está falando mal? Ela pode saber quando ela vai investigar. Ela vai investigar aquilo, ela ouve as informações e vai investigar se aquilo é verdadeiro ou mentiroso. Aí sim, aí essa pessoa, né, pode dizer, não, é mentiroso por isso, isso e isso. Então, todas as pessoas que estão caindo na realidade do que aconteceu lá atrás, que passa a informação para os outros, a presidência geral bota na cabeça das pessoas, eu digo porque eu estive lá dentro 27 anos, ela bota na cabeça das pessoas que elas são perseguidoras, mentirosas e caluniadoras. Mas você sabe qual é a verdade? Quando Liebeck descobriu quem é Joseph. Quem é Joseph? Um homem imoral, mentiroso, manipulador. Por que que Liebeck e outros falam isso sobre ele? Porque quando as pessoas, né, que vendiam tudo ia para o encontro dele, quando chegava ao encontro dele, pensando que ia estabelecer Sião, o que é que eles tinham? Morte, as filhas eram moças estrupadas, eles eram expulsos das terras que eles compravam. Né? E você pensa, né? Porque inimigo, gente, ele não tem dó de ninguém. Não tem dó, não tem compaixão, nada disso. Isso só quem tem é Deus. Então, eles chegavam ao encontro, eles encontravam morte, estupro, expulsavam, compravam a terrinha, os inimigos expulsavam eles da terra. E vocês pensam que parou por aí? Não. Depois, o adversário, né, junto, claro, orientando Joseph Smith, porque não era Jesus Cristo, não era Jesus Cristo, e a gente pode provar que não era Jesus Cristo, o adversário, para tomar todo o dinheiro dos pioneiros, né, fez ele abrir um banco, e ele falou para os pioneiros que aquele banco ia florir como uma vara de arão, e todos eles colocaram o dinheiro que tinha lá nesse banco. Claro, né? A palavra do profeta era lei, né? Era lei. Colocaram lá, menos de um ano o banco faliu e todos eles ficaram na miséria, sem dinheiro. Um milionário ficou esmolé. Um milionário ficou esmolé. Imagine os outros que não eram milionários, né? E você pensa que a maldade acabou por aí? Não, depois disso, né? Depois que ele fez tudo isso, ele fez o quê? Usando as jovens sexualmente. Tem uma família que a mulher morreu com esse negócio de ficar sem dinheiro, o marido sem condição nenhuma. A mulher não aguentou, morreu, ele foi pegar uns pau no mato para fazer uma casinha para abrigar os filhos. E o que foi que ele fez quando chegou lá? Ele falou para ele, vá para a missão que eu vou cuidar de seus filhos. Pegou os meninos, botou na casa de pessoas e as meninas ele levou para sua casa. E essas meninas se tornaram a esposa dele. Então, gente, e depois, né? Quer dizer, acabou com a vida dos pioneiros. Acabou. Então, um homem desse não foi profeta de Deus. Ele estava ligado ao adversário. Ele arrasou com a vida dos pioneiros. Aquelas jovens, tadinhas, não tiveram direito a um vestido de noiva, não tiveram direito a um homem, né, bom, aquele romantismo todo que a jovem tem, não, elas não tiveram direito. Então, o que é que acontece? Foi isso que Liebeck descobriu. E aí ele saiu da igreja e hoje ele está alertando, tem canal dele aí alertando aqueles que estão lá dentro. O que aconteceu com Paulo? Paulo andava nas fileiras do adversário. Paulo acreditava que Jesus Cristo era instrumento do diabo. Paulo acreditava, né, que aqueles que estavam aderindo, né, eram inimigos de Deus. E Paulo ia atrás dele, e prendia, e matava, e fazia várias coisas.
até que ele se encontrou com Deus, e aí ele saiu das fileiras do adversário. Quem é que estava na frente da fileira do adversário? Anciões, né? Sacerdotes, eles estavam na frente, né? Dessas fileiras do adversário. E Paulo saiu e veio para o lado de Jesus Cristo. E quando ele chegou ao lado de Cristo, o que é que ele fez? Ele foi alertar o povo que estava do outro lado. Ele foi pregar, né, o Novo Testamento, falar de Cristo. Ele era preso, muitas pessoas, né, aceitaram e vieram para o lado de Cristo e outros ficaram lá. E vocês sabem que já aconteceu, eu já falei isso várias vezes, né? Então, quando Deus resgata uma pessoa, não é para ela ficar só em casa, não. Ele resgata para que a pessoa vá alertar os outros. Agora, quando Deus resgata, ele tirou Paulo da mentira, do adversário, e trouxe para a verdade. Então, quando a gente toma conhecimento das mentiras, que estamos nas fileiras do adversário e não de Deus, a gente vem para de Deus. Não vai continuar na mão do adversário, porque quando você se torna ateu ou ateia, você vai para as fileiras do adversário, porque você deixou de acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Então, ele conseguiu, né, fazer com que o objetivo dele fosse cumprido na sua vida, né? Mas Deus não, Deus traz a gente para que a gente alerte as outras pessoas, né? Então, foi isso que Paulo fez, né? E o que é que acontece hoje? Hoje, como eu já falei, né, a liderança geral lá dos Estados Unidos, eles sabem quem foi Joseph Smith, tudo que ele praticou lá atrás com as mulheres, eles sabem da verdade. Eles sabem. Eles sabem que o que Libeck está falando, né, e ele dá provas, é verdade. Eles sabem. Mas o que é que ele passa para a liderança? Igualzinho como os judeus fizeram lá atrás, né? Eles passam para a liderança que essas pessoas são perseguidoras, são mentirosas, são caluniadoras. É isso que ele passa para os seus liderados, para que eles não se libertem daquela situação. O adversário, né? Claro, que está ali manipulando e que a pessoa não se liberte daquela situação. E o que é que eles fazem? Por que eu digo que eles, né, eles sabem da verdade? Primeiro, porque eles não processam, nem Libeck, nem muitos outros. Não é só Libeck, é muitos outros que caiu na realidade e hoje está alertando o povo. Eles não podem processar porque tem prova. Então, aí ia ter mais certeza ainda que tudo é verdade, né? Então, mas o que é que eles fazem? Eles pegam jovens, né, inocentes que acreditam em tudo isso, né, que não sabem da história triste, né, do início da igreja, horrível, porque tem alguma diferença. Ah, mas hoje não tem a poligamia. Mas hoje a liderança geral sabe quem é ele, quem foi ele, e manda jovens inocentes para a casa das pessoas pregar que ele foi um profeta, que ele viu Cristo, que ele viu Deus. Mentira, não houve a visão de Cristo e de Deus. Né? Para a gente que estuda, para a gente que foi atrás, a gente sabe da verdade. Né? Por que ele disse que as placas Deus levou para o céu? Quem é que vai poder ir no céu ver essas placas? Né? Porque é tudo uma mentira, livro de Mórmon é mentiroso. Né? E essa liderança geral sabe, por isso que eles não processam. E ainda manda jovens inocentes ir pregar para trazer mais vítimas, né, para essa organização, para essa organização. Então, aqui eu vou dizer para vocês as consequências de quem fala mal e as consequências de quem não alerta. Então, quando Paulo estava alertando aquele povo, que estava, né, do lado dos judeus, que
que não era Deus, e o povo pensava que era Deus que estava ali, né, guiando os anciões e os sacerdotes, e não era Deus, aquele povo, né, muitos disseram que Paulo era louco, que era isso, que era aquilo. Por quê? Porque a liderança falava isso de Paulo. Então, muitos não aceitaram Jesus Cristo por conta das mentiras que aquela liderança se uniu com o adversário para falar para o povo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, quando apontar o dedo para uma pessoa, para falar que essa pessoa é caluniadora, é perseguidora. Você só pode fazer isso quando você conhecer a história, quando você for investigar, quando você for ver você. Aí você pode falar, não, o que Ana está falando, o que Libeca está falando é mentira, porque eu conheço a história, eu sei o que aconteceu com as mulheres lá, né? A poligamia, eu sei o que aconteceu, eu conheço a história das mulheres, né? Que fez parte da vida do profeta. Por que a liderança geral não fala? Só fala de Ema, e mais ninguém, como se as outras não existissem na vida dele, né? Então, gente, vamos ter cuidado. Vocês podem dizer assim, sabe o que mais encanta a gente? É o meu, eu vou falar o meu exemplo. O que mais me deixava ficar firme na igreja lá e acreditar em tudo que aquela liderança falava, os templos. Mas você sabe o que é que tem dentro dos templos? Aquilo não foi revelação de Deus. Nada daquilo que é feito ali no templo foi revelação de Deus. O Joseph se tornou um maçom. E ele pegou tudo que tinha dentro da maçonaria, os sinais, tudo aquilo que a gente faz lá dentro do templo, sinais e tudo, veio da maçonaria para o templo. E lá no templo a gente faz, né, antigamente, tem uma ameaça, né? Ou vocês fazem tudo como está em doutrina e convênios, ou vocês estarão em minhas mãos. Doutrina e convênio, gente, vai estudar doutrina e convênio. Doutrina e convênio é pura manipulação. E que se você não sustentar Joseph de tudo, de roupa, de tudo que ele precisava, vocês não vão ter os mistérios do meu reino. Você acha que Cristo falaria isso para as pessoas? Fulano, você que Deus disse que é para você fazer uma casa para mim. Você acha que era uma taperinha? Não, era uma casa que eles tinham que fazer para ele. Então, estuda a doutrina e convênio, que teus olhos vão se abrir. Tenho certeza absoluta. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês que são membros, que acreditam, como eu fiquei 27 anos acreditando, né? Não tenho nada contra vocês, tenho muitas amigas de verdade, né? Meu coração está limpo, eu não tenho nada contra as pessoas, elas são levadas, né? Pelas mentiras. Por quê? Porque existe um templo, gente, as outras igrejas não têm esse templo, né? Então, as pessoas, quando chegam no templo, ficam encantadas com tudo que está lá dentro, é um palácio, né? Mas nada daquilo que está lá dentro foi revelação de Deus. Lembrando a vocês que o adversário, ele foi grande no reino celestial. Então, ele sabe fazer coisas grandes também. Então, o perigo, eu vou mostrar para vocês agora, o perigo da gente falar mal das pessoas. Está em Salmos 101:5. Salmos 101:5. Olha que perigo é você falar mal de uma pessoa, né? Acusar uma pessoa, se aquela pessoa realmente não estiver fazendo aquilo. Então, olha aqui, Salmo 101:5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que a esse destruirei. Aquele que fala mal das pessoas, que inventa calúnias e mentiras.
das pessoas. Agora veja o que está em Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Olha o que o Senhor fala. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, quando a gente imita calúnia, fala mal de pessoas, nós estamos aqui enquadrados nisso aqui. São abomináveis. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando falar, né? Que uma pessoa está mentindo, está caluniando. A gente tem que ter certeza que aquela pessoa está mentindo, está caluniando, senão você vai estar falando mal de uma pessoa que está falando a verdade, que não está mentindo, que está alertando. É esse o perigo, né? Quantas pessoas não falaram mal de Cristo, levado por aquela liderança, e, na verdade, eles que estavam caluniando e inventando mentira. Quantas pessoas não falaram mal de Paulo, né? Paulo tentando alertar eles e falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e eles caluniando Paulo. Então, agora veja as consequências. Veja as consequências de quem não alerta as pessoas. Quando você tem uma verdade e você não alerta uma pessoa, veja o que pode acontecer. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, quando a gente tem uma verdade que Deus nos dá, como Paulo, né, que foi liberto, que Deus trouxe para o lado dele, ele pregou. Hoje vocês estão vendo, vocês podem entrar lá, Liber, que é um homem respeitadíssimo nos Estados Unidos, né? E ele está lá alertando o povo e mostrando as provas. Então, se ele não fizesse isso, ele estaria enquadrado nisso aqui. No entanto, se tu avisares os justos para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Porque toda mentira, gente, quando a gente está mentindo, o que é que acontece quando a gente segue caluniadores mentirosos, né? O que acontece quando a gente se une aos mentirosos? A pessoa se torna mentirosa. Por quê? Porque acredita em tudo aquilo e vai falando para as outras pessoas. E aí, né? Aí é onde está o perigo. Então, deixa eu só interromper aqui. Mas acho que a zoada do carro não vai atrapalhar, não. Então, isso é um alerta para que você não acuse uma pessoa de caluniadora, mentirosa, se você não sabe. Primeiro, ouça bem o que essa pessoa está falando. Vá averiguar se é verdade ou mentira, e depois disso você pode dizer: ela é caluniadora. Eu vou só interromper um pouco aqui por causa da zoada ali. Deixa assim mesmo. Então, para que você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala aquilo que sabe que está falando, você tem que ouvir e investigar. Só depois disso que você tiver realmente a certeza, vou dar só um tempinho para parar um pouco a zoada ali, e aí eu continuo. Então, só aí você vai ter a certeza, né? É porque eu estou gravando aqui fora, aí sempre passa carro, tem uma zoada e tem outra, mas está tudo bem. O rapaz está ali botando o carro na garagem, então eu vou dar um tempinho para ele terminar lá. Pronto. Então, veja bem, depois que você ouvir, que você tiver certeza que aquilo é uma verdade ou uma mentira, aí você pode dizer: não, ela está mentindo ou ele está mentindo.
para não ter o perigo de estar acusando uma pessoa, dizer que ela é caluniadora, mentirosa e tudo, e sendo que o que ela está falando não é mal, ela está alertando. Então é muito importante que você, né, procure ver, né? É muito importante que você procure realmente saber se aquilo é verdade ou mentira. Então, minha gente, é isso. Quanto mais vocês procuram conhecer as coisas, não anda mentirosa, caluniadora, porque eu conheço a história, eu sei isso, né? Ou então, não, eu sei que ela não está caluniando, ela está falando a verdade, porque eu investiguei. Aí você se livra do perigo de estar apontando e dizendo que uma pessoa é mentirosa, isso, e sem ter nenhum conhecimento do que aconteceu, daquilo que ela está falando. Eu fiz isso no passado. Eu fiz isso no passado. Eu vi pessoas falando, e eu, não, é tudo mentira, é caluniador, é perseguidor, mas depois o Senhor me mostrou claramente que é verdade. E quando a gente descobre, é tão bom, porque a gente sai da mentira e vem para a verdade. Esse é o verdadeiro alicerce, é isso que nos leva para a salvação e é isso que nos dá segurança de que aqui neste mundo nós estamos seguindo o Pai Celestial. Então eu deixo esse vídeo, né, desejando a vocês uma boa semana e deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.